Olá, minha gente, amigos do YouTube, inscritos do canal. Estamos aí novamente com um vídeo interessante. Você que está chegando agora, não conhece o canal, aproveite para se inscrever, aproveite para clicar no sininho aí embaixo, assim você poderá receber as notificações das postagens e aproveitar tudo que nós poderemos oferecer. Hoje o assunto é mito. Mito é uma palavra que todo mundo já deve ter ouvido, com certeza, mas mito é uma palavra que tem várias acepções. A acepção popular da palavra é bem distante daquela de sua origem. Na acepção popular, ou seja, coloquial, conotativa, mito não passa de uma história sem sentido, fantasiosa, sem nenhuma consequência lógica, científica, nada disso. É quase um sinônimo de mentira, não é? É assim o sentido coloquial e conotativo. Já no sentido denotativo da palavra, que está ligada à sua etimologia, às origens da palavra, que é, por sinal, grega, né? Mito, em grego é mythos. Essa palavra, na cultura grega, indicava uma narrativa simbólica, uma expressão simbólica. O que seria expressão simbólica? É aquela fala indireta que precisa ser interpretada, precisa ser decifrada. Ela é diferente da fala lógica, a fala direta. Muito bem, então nós temos que entender que hoje a palavra mito é empregada em outro contexto. Eu, você, doutores, todo mundo usa a palavra naquela acepção conotativa e coloquial. Muito bem. Agora, a expressão mítica não é só uma fala, é todo um complexo da consciência. É uma forma de entender o mundo. Não é? Então, milhares de povos, não só os gregos, têm esta forma de compreensão da realidade. Evidentemente que cada povo tem uma palavra correspondente a mito. Não é? Nós herdamos essa palavra diretamente dos gregos, não é? Então a usamos desta maneira. Toda cultura tem mitos. Não é? Se a cultura tem alguma coisa de importante para preservar, esse algo de importante, com certeza, vai estar presente em seus mitos. E aí, qual é a questão? Qual é a função do mito? É justamente preservar a cultura, é transferir a cultura para as outras gerações. E qual a melhor maneira, então? Encaixar princípios, valores, fundamentos nas histórias, nas metáforas, nas fábulas, em qualquer tipo de expressão simbólica. E por que isso é tão eficaz? Ora, porque o mito seduz, o mito vai atraindo a atenção do ouvinte, vai conquistando a espontaneidade da pessoa, né? A adesão espontânea da pessoa. Então, ninguém vai captar valores de um mito de uma forma obrigada. Ela vai assimilando esses valores ao longo dos seus contatos com os inúmeros mitos de uma cultura. Muito bem, então a função principal do mito é a transmissão de valores, de princípios, de fundamentos que garantem, vamos dizer, a transmissão do principal que configura uma determinada cultura. Vale dizer o seguinte, que cada cultura
tem os seus próprios mitos e, portanto, os seus próprios valores, princípios e fundamentos. Ele não pode ser transposto, né? Esses valores não podem ser transpostos para outra cultura. E por isso, muitas vezes, os mitos de outras culturas não são muito compreensíveis para nós. Nós os estranhamos, os folclorizamos, damos uma espécie de observação pitoresca de seus conteúdos. Mas para a própria cultura, isso é fundamental. Bem, nós temos nas nossas origens muitos mitos de diversas culturas, entre os quais os mitos indígenas, os mitos latinos, os mitos gregos, os mitos hebraicos e outros, não é? E cada cultura, então, apresenta o seu leque de valores e as suas estruturas simbólicas. Muito bem. Então, esta é a principal função, transmitir os valores, mas o mito não se resume a isso. Quando um mito aponta a origem de alguma coisa, de um lugar, de uma montanha, de um lago, de um rio, de certa maneira ele sacia a curiosidade humana em saber de onde e por que aquilo apareceu, não é? Por que aquilo existe. Então, o mito tem a função de nos narrar o surgimento das coisas, inclusive do mundo inteiro, do universo, como nós chamamos hoje. Um tipo de mito desse chama-se cosmogonia. Nós conhecemos várias cosmogonias. Olha, eu tenho certeza que você conhece uma cosmogonia. Se você já ouviu falar de Gênesis, aí está um exemplo de cosmogonia. Só que é uma cosmogonia hebraica, não é? Os gregos tinham uma cosmogonia chamada Teogonia. É um livro do autor, poeta Hesíodo, que narra a saga dos deuses, onde nesses seus entraves, nessas suas lutas, eles vão acabando por fazer aparecer a própria natureza, a própria realidade. Culminando, então, com o surgimento dos deuses do Olimpo. Bom, que, aliás, né, deuses do Olimpo são quase que idênticos a nós, seres humanos. Portanto, eles são antropomórficos. Outras culturas entendem ou representam os seus deuses de forma zoomórfica, ou seja, dão forma de animais. Outros ainda combinam formas de animais com formas humanas, chamados antropozoomórficos. Né? Então são recursos dos mitos para ilustrar, para representar a explicação mítica. Muito bem. Outra função interessante dos mitos é a função compensatória. Todos nós temos momentos de medo, coisas que nos provocam horror, como por exemplo a morte, a noite, o escuro, animais ferozes, o relâmpago, o trovão. Os mitos fazem o quê? Nos compensam. Eles atenuam o nosso medo. Então, alguém da cultura, alguém de talento, cria uma história que nos faz aceitar melhor aquilo que nos provoca tanto medo. No caso da morte, por exemplo, cria-se um imaginário do pós-morte, a outra vida. Então, quando nós temos esse imaginário, quase todas as culturas têm isso. Aquilo que nós fazemos aqui vai implicar para onde nós iremos, como seremos recebidos lá, não é? Então isso tem uma função de regulação social extremamente importante. Outra função do mito, que chama-se epopeia, as epopeias têm uma outra função. Elas trabalham a
o heroísmo, a coragem, o espírito de defesa do coletivo daquele povo. Então, por exemplo, todos vocês já devem ter ouvido falar de Homero, né, a Ilíada, a Odisseia, onde então temos ali narrados vários atos de coragem, de lutas, de bravura, não é? Entremeados com a ação do plano divino. Então, esses mitos épicos ou epopeias têm a função de criar nas novas gerações a mesma coragem dos seus heróis. Então, um povo sem o epos, sem a formação épica, não terá coragem para repelir eventuais inimigos. Muito bem, pessoal, eu acredito que com isso nós podemos encerrar nosso vídeo de hoje. Se houver mais alguma questão, por favor, coloquem aí nos comentários, aí abaixo. Né? E até outra hora, né? Sejam sempre bem-vindos, meus amigos. E até lá!